Olá, vamos tratar das questões, né, sobre o naturalismo, né. Vou comentar algumas questões, né, que nós já esperamos ter sido realizadas, tá? Vamos lá, para isso nós temos aqui as questões, certo? Então vamos lá, tá? Fazer a leitura aqui com vocês. Fechou-se um entra e sai de marimbondos defronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá, com os tarecos ao ombro. Uma balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, de choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos. Ouviam-se os guinchos de Zulmira, que se espolinhava com um ataque. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar, e tudo era um clamor. A bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma fornalha acesa. Estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia sonhar em segredo a sua alma extravagante de louca. Ia a atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca no montão de brasas. Esse é um trecho do Cortiço, tá, do Aloísio de Azevedo, a obra mais significativa do naturalismo no Brasil, né? O caráter naturalista nessa obra de Aloísio de Azevedo oferece, de maneira figurada, um retrato de nosso país, no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes entre si e estes esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. No ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe um quadro tenso de misérias materiais e humanas. No fragmento, há várias outras características do naturalismo. A ponte alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. Bom, gente, então nós temos aqui, como resposta correta, a letra A. Exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos, enfoque da vida e dos fatores sociais contemporâneos ao escritor. Por que as demais respostas não estariam corretas? Letra B, visão subjetivista, contrário daquilo que se propõe o naturalismo. A visão naturalismo é sempre objetiva. Letra C, preferência pelos temas do passado. Não. O escritor naturalista, assim como o escritor realista, é um autor do tempo presente. Letra D, onisciência do narrador imprime um papel de criador. Longe disso. O narrador onisciente é aquele narrador que sabe tudo. Não é o caso do escritor naturalista e do narrador naturalista, que se coloca como um observador dos acontecimentos. E a letra D, exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais forte, predominância de elementos anticientíficos. Pelo contrário, a ciência é de suma importância dentro do naturalismo. Vamos dar mais uma analisada aqui nas
no trecho, né, do cortiço, para a gente verificar algumas outras características bem interessantes também. Por exemplo, quando ele vai falar aqui dessa personagem, né, ele vai chamar ali de bruxa, né, olha como ele descreve, né, ele diz aqui, né, a crina preta, desgrenhada e escorrida, né, de maneira abundante, como as éguas selvagens. Isso é a zoomorfização, transformar o ser humano em algo animalesco, né? E outro aspecto aqui, né? A questão de chamá-la de maluca, né? Louca. Esse é outro aspecto também, outra característica do naturalismo, né? A questão da patologia, da doença, né? Também fazendo com que as personagens vão agir de acordo com essa patologia, com essa doença. Então nós temos aí, além, né, nós temos aqui a questão da zoomorfização, a questão da patologia das personagens, temos aqui na resposta certa, né, a letra A, exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos, e enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos ao escritor, né, o escritor, então, do presente. Vamos para a questão de número 2. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta, né, do naturalismo no Brasil. Um pouco aqui. A resposta correta é a letra A também, né? O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem, né? É o que nós chamamos, então, dentro do naturalismo, de romance de tese, né? Que converge justamente para isso aí, explicar uma situação, né? Expor uma situação a partir de uma problemática. Que as demais questões não estão corretas. O naturalismo ou elementos da natureza selvagem do Brasil. Não. O naturalismo é tipicamente urbano. Valorização da natureza rude, verificada nos poetas Árcades, se prolonga na visão naturalista, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. Não também, né? Questão da natureza rude abordada pelos Árcades, totalmente díspare daquilo que o escritor naturalista vai propor, né? E também, como eu disse novamente, é um romance que se passa nas zonas urbanas, né? O naturalismo no Brasil esteve ligado à beleza das paisagens das cidades. Beleza, né, das cidades interior do Brasil, de forma nenhuma, né? O escritor naturalista vai enfocar justamente aquilo que é feio, né, no contexto mais amplo da palavra, né? O naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética. Não, hermética é aquilo que é fechado, né? Que não pode ser lido por todos. Pelo contrário, a linguagem era de fácil acesso, era uma linguagem simples, era uma linguagem cotidiana para aquele período ali. Tá? Então vamos lá. Questão de número 3. Sobre o naturalismo, é incorreto afirmar. A resposta certa é a letra C. Na literatura naturalista, assim como na literatura romântica, ocorre a idealização da realidade. O homem é um ser subjetivo, guiado por suas vontades individuais, sem que exista interferência do meio ambiente e seu comportamento. É tudo o contrário disso aí, né? Primeiro, a literatura naturalista, ela vem para se contrapor à literatura romântica, né? Ela não idealiza, ela tem o desejo de mostrar a realidade como é, né? O homem é um ser subjetivo? Não, trata do homem de uma maneira objetiva, comandado por vontades coletivas e não individuais, né? E o meio
totalmente interfere na vida dessas personagens, na vida desses homens aí. Todas as demais questões estão corretas, né? O naturalismo teve marca inicial com a publicação em 1867 de Thérèse Racan, de Émile Zola, né? O movimento literário costuma ser relacionado ao realismo, vocês vão encontrar muitas vezes, né, eles acontecem simultaneamente aqui no Brasil, são publicados Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, e O Mulato, de Aloysio de Azevedo, também em 1881. Né, o primeiro dando início ao realismo, o outro dando início ao naturalismo. E muitas vezes você vai encontrar também o naturalismo sendo descrito dessa maneira, realismo-naturalismo, tá? Como uma única expressão. Em razão da sua objetividade radical, a literatura naturalista não é considerada por muitos estudiosos como literatura. Isto é, existem dúvidas de que as obras desse período sejam verdadeiramente objetos artísticos. Daí a sua proximidade com a questão da tese acadêmica, né? Que não é um objeto artístico, mas é um objeto de informação. Tá? No romance naturalista, o narrador comporta-se como um cientista, que observa os fenômenos sociais como quem observa uma experiência científica. Por isso, os fatos devem ser narrados de modo impessoal. Perfeitamente. É isso aí que caracteriza também o naturalismo. Então, são características da linguagem naturalista, exceto a subjetividade. Tá? Então, nós teremos aqui justamente o contrário disso aqui. A linguagem é totalmente objetiva. Tá? As demais questões, né, são, sim, parte do naturalismo. Determinismo, preferência por temas de patologia social, objetivismo científico e impessoal, linguagem simples. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que a resposta correta aqui, dá uma olhada, a alternativa estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Tá? Então, todas as demais alternativas não estão corretas. Se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos de renovação. Não tinha esse interesse, né? Processo cíclico de renovação seria a ideia de você analisar através da verão, primavera, verão, outono, inverno, né? Esses momentos cíclicos aí de renovação da natureza. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. De jeito nenhum, né? Analisar os homens rústicos, sim, né? Mas nas sociedades já desenvolvidas, né? Na cidade. Defende a arte pela arte. Isso é uma característica do parnasianismo, escola literária que nós falaremos numa outra oportunidade. Analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. De jeito nenhum. Analisa as perversões sexuais, mas não as condena. Apenas mostra que elas existem na sociedade. Tá bom? Então, a questão de número 6. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista. Deixa eu dar uma olhada aqui na questão. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Tá? Perdão. Está pedindo, na verdade, a questão incorreta. A falta de atenção minha aqui, gente. Me desculpa. Correta é esta aqui, tá? A letra D. Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das personagens, tá?
Não era interesse do escritor naturalista trabalhar a questão psicológica dos personagens. O interesse era trabalhar as questões biológicas, hereditárias, né, da personagem, de uma maneira científica. Tá? As demais, sim, diz respeito à prosa naturalista. Né? As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais, né? Caracterizam por um descritivismo intenso. Os tipos são bem delimitados, física e moralmente, compondo verdadeiras representações caricaturais. E o comportamento das personagens, sua movimentação no espaço, determinam-lhe a condição narrativa. Né? É o determinismo aí, então. Certo? Vamos lá para a questão de número 7. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Esse fragmento de Cortiço, né, o romance de Luís de Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo, que é, né, como eu já disse anteriormente, uma compreensão biológica do mundo. É assim que ele vai iniciar o livro, de maneira muito interessante, né? Como se fosse uma cultura de bactérias, né? Uma cultura ali de vírus, né? Que vai se multiplicando naquele lugar sujo, né? Sem outro tipo de intervenção, a não ser por eles mesmos ali, né? Então, é uma obra muito interessante que nós vamos falar dela a posteriori, tá bom? Questão de número 8. As personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo na letra B. Pelas forças atávicas e ou sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Né? Ou seja, elas estão submetidas a essas forças sociais, né? Das quais ela não pode se livrar. Se ela nasce no meio violento, violento essa personagem será. Tá? Então, vamos para a última questão, a questão de número 9, é um trecho aí do Mulato, também do Luís de Azevedo. Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática do Sotero dos Reis, lera alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos: mulato. E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado, ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe faltavam de seus antepassados, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. O texto de Aloysio de Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois letra A. Tá? Relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. O mulato, né, no livro, ele é assujeitado socialmente. Né? Ele não pode crescer socialmente. Por quê? Porque ele está determinado, né, pela sua condição
étnica, né? Pela sua condição de raça, né? Então, isso é a crítica que o livro, de certa forma, vai trazer também, certo? Então, estamos aí, tá? Qualquer dúvida, me coloco à disposição de vocês. Até mais.